História da construção civil. Nono período noturno, engenharia civil. A equipe: Ayrton Lopes Pereira, Caroline Leite, Fabian Carlos Guimarães, Paulo Igor, Tainara Camila Vaz, Vitória Silva Campos. Fase 1. Construções do passado. Historicamente, segundo Ballantines, as construções traziam significados específicos, e alguns desses sentidos são transpostos em edificações da atualidade. A engenharia e a arquitetura fazem parte da expressão cultural dos povos, influenciadas diretamente pelas mudanças geográficas, sociais e econômicas do planeta. A seguir, podemos listar algumas construções mundiais de marco histórico, não apenas da construção civil, engenharia e arquitetura, mas que são patrimônio cultural da humanidade. A Grande Pirâmide de Khufu, Gizé, Egito, 2500 a.C. Planejamento e racionalização. Com o passar dos anos, os agrupamentos humanos tornaram-se mais densos. Surgiu a necessidade da construção de estruturas maiores, resistentes, duráveis, de melhor aparência e capazes de abranger vãos mais extensos. Tantas exigências fizeram com que a madeira e as pedras com imperfeições naturais e extração cada vez mais limitada ficassem em segundo plano diante dos materiais fabricados. No princípio, os materiais empregados na construção civil eram aqueles encontrados de forma bruta na natureza, mas modelados e adaptados de acordo com as necessidades. Exemplos disso são as pedras, o barro, os metais e as fibras vegetais. Mas foi a madeira provavelmente o material mais utilizado no passado. Isso porque era encontrada em abundância em quase todas as regiões do planeta. Também, pois apresentava relativa facilidade de manuseio. As cabanas em pedra já eram mais raras, existindo apenas em locais onde o tipo de flora ou intemperismo impedia sua exploração. Partenon, Atena, Grécia, em 447 a 432 a.C. Qualidades e sustentabilidade. Segundo Mary Jackson, cientista da Universidade de Utah, contrariando os princípios do concreto moderno, baseado em cimento, os romanos criaram um concreto parecido com uma rocha que se beneficia da troca química com a água do mar. É algo muito raro na Terra. Qualidade e sustentabilidade. Um dos maiores segredos da Roma antiga tem sido revelado aos poucos pelos cientistas e trata-se do cimento. A química do material aprimorado há milhares de anos por essas civilizações como uma alternativa no lugar do barro ou da pedra, mostrou-se muito resistente à ação do tempo. Certamente não há nada que se compare. Na contemporaneidade, o concreto é baseado em uma mistura que leva cimento Portland, responsável pela maior parte das emissões de CO2 no planeta. Já o cimento romano era diferente, bem mais compatível com o meio ambiente. Coliseu, Roma, Itália, 70 a 82. Segundo o engenheiro e arquiteto Gernot Mink, diretor do Laboratório de Construções Experimentais da Universidade de Kassel, o uso da terra crua é uma importante contribuição para a economia de energia e a redução de poluição do planeta. Sustentabilidade. No Brasil, além da taipa de pilão e do pau a pique, existem exemplares construtivos da época colonial feitos em adobe. No entanto, esse material data, na verdade, de mais de 5.000 anos. Edificações assim podem ser encontradas nas Américas, África, Oriente Médio e Europa. Alguns dos monumentos arquitetônicos mais antigos do mundo, como as muralhas da China, tiveram parte erguida com terra compactada e ainda permanecem de pé. Porém,
o preconceito e a desinformação fariam as pessoas optarem com o tempo, em seu lugar, pelo tijolo cozido. Construções do futuro. A área da construção vem mostrando avanços em aceitar as mudanças tecnológicas nos processos construtivos. Tudo isso para ajudar a reduzir os custos, melhorar a produtividade e a eficiência e oferecer uma construção que visa uma melhor qualidade de vida para os clientes. O uso de novas tecnologias na construção civil pode proporcionar grandes vantagens que contribuem para o aprimoramento de tempo e qualidade de uma edificação. Portanto, os profissionais da construção precisam ficar atentos a todas as inovações e tecnologias que surgem no mercado, constantemente como uma expectativa no desenvolvimento da construção. Uma eventual expansão da economia brasileira com novos equipamentos, materiais e processos que tornam as obras e reformas mais ágeis, práticas e seguras. A construção sustentável é um sistema que promove intervenções sobre o meio ambiente, sem esgotar os recursos naturais, preservando-os para as gerações futuras. Tal modelo de construção utiliza ecomateriais e soluções tecnológicas inteligentes que promovem a redução da poluição. Uma construção sustentável utiliza materiais e tecnologias biocompatíveis que não agridem o meio ambiente, seja durante o processo de obtenção, fabricação, aplicação e durante a sua vida útil. A obra sustentável deve aproveitar os passivos dos recursos naturais, como por exemplo iluminação natural, racionalizar o uso de energia, promover sistemas e tecnologias que permitem redução do consumo de água, recursos aproveitamento da água de chuva, contemplar áreas para coleta seletiva de lixo e a reciclagem e criar ambientes saudáveis utilizando tecnologias para regular acústica e temperatura. A preocupação com a sustentabilidade das obras tem sido cada vez maior nas construtoras. Afinal, trata-se de um tema cada vez mais discutido em nossa sociedade e valorizado pelo mercado em geral. É evidente que a indústria da construção civil está caminhando para uma era na qual os usos de tecnologias de ponta está cada vez mais eminente, como a utilização de softwares de gestão para integrar todas as fases do projeto, como o objetivo principal, que é estabelecer os processos sustentáveis na construção, ajudando a reduzir o desperdício de energia e aumentando a produtividade e tendo os benefícios sustentáveis na hora de construir. Essa revolução industrial é a responsável por implementar na rotina de trabalho equipamentos como os drones, cobots, sensores, impressoras 3D, as cisternas para captação e armazenamento de água da chuva, telhados verdes, como soluções termoacústica, clarabóias para iluminação, jardins verticais para regular a temperatura interna, tijolos ecológicos, o uso de painéis solares para a produção de energia renovável já é uma inovação que se tornou comum nas construções brasileiras. O uso de novas tecnologias na construção civil pode proporcionar grandes vantagens que contribuem para o aprimoramento de tempo e de qualidade de uma edificação. Esta inovação permite que a prevenção e diminuição do risco de ocorrência de falhas humanas ao longo de uma obra, isso gera uma redução de custo. A principal característica deste novo momento estará a automação de tarefas, armazenamento de dados e informações. Um dos benefícios pelos tempos da evolução tecnológica e que no setor da construção civil e a ampliação do potencial de armazenamento de informações sobre uma obra por meio da utilização de softwares especializados. Condições do presente.
Desafios enfrentados quanto ao planejamento. Podemos citar aqui, primeiramente, a escolha da localidade, que devemos levar em conta se a localidade é uma localidade vendável, se é uma localidade atrativa para os seus clientes. Outro desafio que podemos citar quanto ao planejamento é a escolha do terreno, pois é importante encontrar um terreno que tenha uma boa topografia, que tenha um solo bom para se construir. O desafio citado pode ser o cronograma físico-financeiro, onde existem muitos problemas relacionados a isso, pois pode acontecer na obra gastos fora do planejamento, compras fora do planejamento, atrasos de entrega, a falta de compatibilização dos projetos, que isso dá um atraso ali no processo da obra, retrabalhos também, que atrasa muito a questão do cronograma físico-financeiro. Desafios quanto à qualidade. Podemos citar os insumos fora dos padrões de qualidade, são os materiais, né, os produtos fora do padrão de qualidade. Também, além disso, devemos levar em conta a produtividade, que está muito relacionada também com a mão de obra, ter uma mão de obra especializada. Também acontece muito isso, de ter uma queda de produtividade dos funcionários pela falta da garantia de integridade física do trabalhador, ele ter um ambiente de trabalho de qualidade, que possa servir para ele as coisas mínimas, um banheiro, uma área para fazer a refeição, e muitas outras coisas que pode estar ali no canteiro de obra. Sobre sustentabilidade. Muitos desafios enfrentados em questão da sustentabilidade. Tem um desperdício de água, né, que podemos ver se você for no canteiro de obra. Tem muitos funcionários que não dá muita importância para isso, faz desperdício de água. Muitas vezes a água ali que é usada para lavar o instrumento pode ser usada, dependendo do material que ali foi lavado. Pensar muito no reuso e usar materiais também recicláveis. No mercado tem muitas opções de blocos feitos de material reciclável e muitas outras coisas. Racionalização. Vamos citar a organização, né, do canteiro de obra, que é uma coisa muito importante, em questão de, igual aqui está, a disposição dos materiais, né? É importante ter ali o lugar certo para o cimento, para o cal, ter a central de concretagem, ter onde fica o central de forma, né, fazer as formas, a parte das ferragens. É importante ter essa disposição bem distribuída. Outra coisa que podemos citar sobre a racionalização é a minimização da distância, que é uma coisa também que chega também a ter uma relação até com a produtividade, porque um canteiro de obra onde que um funcionário está fazendo uso do concreto, fazendo concreto, e sua betoneira está bem longe de onde é a construção. Isso atrapalha muito, porque ele tem que ir longe, ir lá fazer o concreto na betoneira, depois ir para a construção, e fica esse processo
já dá um grande atraso na produtividade do serviço. Também tem muitos riscos de ter acidentes no trabalho, né, nesse trajeto, igual distâncias muito grandes, pode tropeçar, né, algum objeto, alguma coisa assim. Então é ideal que se evite essas distâncias muito grandes das coisas. Também tem a questão do banheiro, igual o funcionário vai fazer uso do banheiro, ele tem que ir muito longe, isso ele gasta um tempo muito grande. Se você for calcular, você já tem uma perda gigante ali de produtividade, de dinheiro também, né, claro. Aqui uma imagem explicando aqui os impactos que a construção civil pode causar. Aí, aqui no primeiro quadrinho aqui, explicando sobre a exploração dos recursos naturais, a modificação da paisagem natural, produção de resíduos, e aqui, reduzir a produção de resíduos através de cálculos precisos da qualidade do material a ser utilizada, de forma a não haver desperdício. Outra maneira que deve ser adotada é uma estrutura prevendo espaços destinados à separação dos resíduos domésticos no projeto. Reutilizar o material de demolição. O entulho pode ser britado e utilizado como agregado. O material que não puder ser reutilizado pode ser doado ou vendido. Utilize primordialmente fontes de energias renováveis durante a obra e posteriormente também. Reciclar. Preferir materiais e produtos com origem ecológica, que foi o que eu citei, que existem blocos em que sua composição é feita de materiais recicláveis, como reciclados, quando estes possuírem mesma qualidade e resistência aos tradicionais. Implantar medidas de reutilização da água, que foi o que eu citei também, uma água que você lava ali um instrumento, dependendo do produto que está contendo aquela água, você pode usar em concreto ou argamassa. Reutilização da água utilizada no canteiro de obras é outra importante prática sustentável. Dispensar. Eliminar os resíduos já na fase de projeto, ao selecionar materiais que não precisem de ser processados no local da obra. Invista na utilização de recursos duráveis que a longo prazo vão exigir menos manutenção ou substituição e, consequentemente, poupar recursos naturais. Aqui é uma imagem de um canteiro de obra, onde você pode ver que não há grandes distâncias, né, ali para ser percorridas. Aqui é outra imagem do canteiro de obra. Aqui o novo canteiro de obra, as principais inovações e construções brasileiras. Desafios para difundir a pré-fabricação. Aí tem a normalização, né, a padronização mais rígida das peças. A logística, que é a implantação de cronogramas mais rigorosos nas obras. Especialização, que é a qualidade da mão de obra, que citado anteriormente, que tem muita relação com a produtividade. E aqui podemos ver na imagem como que está bem organizado, um canteiro de obra bem organizado, onde dá para perceber que que os funcionários terão sua integridade física preservada, pois até a questão de ter distâncias diminuídas tem um risco menor de acontecer acidentes no trabalho.